aqui hoje de novo. Estou muito feliz que mais uma vez, sempre tem convidados especiais, mas o de hoje é muito especial. É uma pessoa que começou a história dentro da área da odontologia, começou como profissional e empreendeu e construiu a sua própria história, né? Ao longo desse caminho. E é um pouco de como a Olsen nasceu e da história da Olsen. Então é com muito prazer que eu digo que aqui a gente tá o onipresente Caio Carinhena, que ele hoje é um dos sócios, né, fundadores da Clinicorp, que é um sistema de gestão. Ele vai contar um pouco mais, mas muito obrigada por ter vindo aqui hoje. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Vamos lá, Caio, te apresenta e conta um pouquinho da tua história. Elisa, eu tenho que agradecer a vocês pelo convite. Obrigado, César. Obrigado a toda a família Olsen, né? A Olsen faz parte da história da odontologia, né? E a gente escuta da Olsen há muitos anos. Eu sou de uma família tradicional de dentistas. São mais de 70 dentistas na Eu família. escutei isso, de 70. Mais de 70. Dizem que tem mais, mas eu falei, cara, vamos parar nos Parte do 70. PIB da Olsen, talvez seja da família. Deveria, com certeza está lá, né? Que todo mundo conhece a Olsen, né? E quando nós tivemos a oportunidade de estreitar um pouco mais os laços, conhecer você pessoalmente, tudo, e de tudo aquilo que eu entendi de verdade, o que faz o verdadeiro sucesso que é no dia de hoje, tá escrito na família, né? Então, a odontologia é familiar, né? A odontologia é o dentista, que tem ali o pai, a mãe, os filhos. São 3, 4, 5 gerações seguindo nesse sonho da odontologia. E quando eu entendi um pouquinho mais do propósito da Olsen, do carinho que a Olsen tem em relação aos equipamentos, de como que ela entende o mercado, Que não é só uma cadeira, né? não Pra é só gente. uma cadeira. Deu para entender de verdade o porquê a Olsen faz tanto, mas tanto sucesso. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui, viu, Elisa? Que bom. É. Eu quero fazer uma pergunta, mas essa pergunta é minha. É, bora. Que uma das coisas que eu acho que é a nossa dificuldade enquanto a nova geração, nesse universo que a gente vive, Sim. de fato estar mergulhado no ambiente com muita informação, o nosso grande desafio é a gente saber dosar e escolher as informações para trabalhar. E uma das coisas que a gente brinca, eu já te contei lá na Olsen, é que o Caio simplesmente é onipresente. Que a gente manda um e-mail, 3 minutos depois o Caio já respondeu. A gente manda mensagem, o Caio já respondeu. Assim, tudo acontece e parece que eu falo com as pessoas, da Clinicorp. Tu conhece o Caio? Eu falo, gente, o mundo inteiro conhece o Caio é onipresente. Como é que tu construiu hoje? De fato, a Clinicorp já tem um volume, já tem um tamanho relevante. Uhum. Como é que tu organiza a tua vida para cuidar da pequena, da mulher, da família e fazer a tua empresa crescer? Como é que tu dosa tudo isso? É, uma coisa que a gente fala bastante, né, Elisa, é a questão da gestão de tempo. Quando a gente está mergulhado na nossa missão, no nosso propósito, e a gente entende que nós somos um ser único, né? Eu não posso estar muito bem no meu trabalho se eu não estou bem em casa. Da mesma forma, se a minha casa, às vezes, está precisando de algo, eu preciso me preparar realmente para conseguir apoiar a minha família nesse sentido. E quando você fala assim, poxa, como a gente dosa as coisas? Acho que as coisas acontecem naturalmente, viu? Naturalmente. Ah, dentro da Clinicorp, a gente fala que nós temos dois grandes ativos. Os nossos principais ativos são os nossos colaboradores, né? E os nossos clientes. Esses são os dois principais ativos. E um dos segredos da Clinicorp crescer tanto é com um foco extremamente no cliente. Então eu faço questão, por exemplo, de estar nos grupos WhatsApp junto com essa comunidade odontológica. Eu faço questão, por exemplo, né, de tentar responder a cada colega que me manda uma mensagem. E eu vivencio a odontologia, né, como junto com a minha família, entendeu? A minha esposa, por exemplo, ela é nutricionista, ela se encantou também pela odontologia, gerenciou minha clínica por um período de tempo, e é uma pessoa que realmente me apoiou em tudo. Desde a época que eu era o dentista, que eu dava aula, quando nós começamos o sonho da Clinicorp justamente com o Luiz de Souza, foi uma pessoa que acreditou, né? Começamos pequenininho, né? E até hoje ela está junto conosco, né? E hoje tem a Olivia, né? Que também está todo o apoio. Então é uma coisa muito legal, porque eu não consigo separar. Eu vivo intensamente, né? Todos Esse lado os. pessoal e esse lado profissional. Então, na Clinicorp, dois grandes ativos. Os nossos clientes, os nossos cobradores. É para isso que nós trabalhamos todos os dias. Em casa, são as pessoas que nos dão o apoio necessário para que a gente possa, né, conseguir, né, aguentar o dia de trabalho. Mas, principalmente, é a nossa segurança, né, é o nosso refúgio. E acho que o filho é o maior legado, né? Então, a Olivia veio para complementar tudo
soluções. Que é uma princesa, por É, sinal. ela é uma princesa, né? Eu brinco, né? Que a Olivia ela chegou num momento muito especial para mim e para Bianca. Né? Ela puxou os olhos da minha mãe, puxou, dizem, puxou um pouquinho do meu carisma e puxou a seriedade da Bianca. É certinha, é determinada, é um barato. Mas é coisa de filho, né? Filho, a gente puxa o saco dos nossos filhos, né? Mas ela é uma querida. É É uma perfeita, é querida. É uma perfeita. querida. Minha É uma mãe fala querida. igual de mim. É. Acho que hoje o pai também fala que eu sou É. perfeita. Ah, não, tenho certeza, né, César? O César tá aqui todo orgulhoso aqui da Elisa. É isso, né? Essa é o grande sentimento, né? O grande legado que a gente pode deixar para nossa família, que a gente pode deixar para os nossos clientes. E tem uma coisa, Elisa, eu queria deixar muito claro, né? Quando a Clinicorp ela entra no mercado com uma grande missão. A nossa missão, né, é impulsionar as clínicas rumo ao sucesso. E ela nasceu como startup. Startup. Tá. Né? Eu, Luiz de Souza, juntamente com um garoto de 16 e 17 anos que veio para nos ajudar na parte de desenvolvimento do sistema. Então, era eu e o Luiz, mais um colaborador. Hoje são mais de 280. Né? Começamos com um único cliente. Né? Hoje são mais de 20 mil clínicas. Mas o que eu ia dizer em relação à questão da missão? Nós tínhamos uma missão muito clara, que é impulsionar as clínicas, né, rumo ao sucesso. E nós sabíamos que só era possível criar isso e conquistar isso se nós estivéssemos muito próximo do nosso cliente. Por quê? Porque ele é a pessoa que está com a barriga no balcão, ele sabe as verdadeiras dores que acontecem no dia a dia. Mas ficou claro para nós qual que era o nosso grande papel. Nós seríamos o meio para as coisas acontecerem. E o meio é a tecnologia. Só que quem faria parte de todo esse ecossistema? A indústria, né, o sistema financeiro, os gestores das clínicas, os professores, os mentores. E daí, na nossa visão, cara, que legal, né? Nossa missão é impulsionar a clínica rumo ao sucesso. Nossa visão é otimizar a cadeia de negócio das clínicas por meio da tecnologia, né, por meio de segurança e integração de soluções. Então, a gente entra com muita humildade, mas de verdade querendo fazer acontecer. Fazer que a odontologia seja muito mais próspera, fazer que a odontologia realmente, né, consiga um lugar onde esses profissionais aproveitem todas as oportunidades que eles possam ter. E Entende? houveram dias nessa jornada que tu teve vontade de jogar tudo pro alto e desistir. Não teve, acredita? Não, Acredito. não teve. Eu já era um dentista, né? Minha clínica estava muito bem. Eu tinha cursos em 6 estados do Brasil. Não tinha por que me aventurar. O Luiz de Souza era uma pessoa extremamente bem-sucedida, né, na sua área. Ele formado em ciência da computação, estava dando consultoria, né, nos Estados Unidos. Uma carreira extremamente sólida na É área que que a ele tua estava. carreira enquanto profissional É. não começou com a Clinicorp, né? Não começou. Só que quando nós, durante uma consulta, estávamos conversando sobre o mercado em si e como que a ideia surgiu da Clinicorp, naquele momento nós entendimos que para dar certo deveria ser o plano A. Então eu abro mão de tudo que nós estávamos Construindo. construindo junto com a minha família, nos cursos. O Luiz abre mão de tudo que ele tinha construído ao longo dos anos, né, na tecnologia, e nós acreditávamos que sim, por meio da Clinicorp nós poderíamos impactar. A gente ficou com um foco tão grande no próximo dia, e todo dia era o dia 1, que quando acontecia algum problema, para nós era uma oportunidade. Então, em nenhum momento deu vontade de desistir. E quanto tempo levou desde a da ideia Aham. até a empresa estar girando capital próprio? A ideia, ela acontece em junho ou julho de 2016. Aham. A gente tem, né, quase 6 meses das conversas. A gente constrói um business plan meados de outubro, novembro. Dezembro, a gente decide que a gente vai fundar a empresa. Janeiro de 2017, o Luiz começa a trabalhar, volta dos Estados Unidos, começa a trabalhar Pra isso? para isso, começa a trabalhar em Jaraguá do Sul. Eu tenho uma clínica, dentro da clínica eu tinha uma sala de aula, né, 2 salas de aulas. Uma sala de aula eu desmonto ela, vira o nosso Clinilabs, né? A Clinicorp nasce ali dentro. E janeiro de 2017, em maio de 2017, a gente está lançando, né, o sistema, comercializando o sistema. Então, Pra quer quantos dizer, clientes? ali nós fizemos um evento no Rio de Janeiro, se eu não me engano foram em torno de 17 ou 18 clientes que adquiriram o sistema naquele primeiro momento. 90% desses clientes estão conosco até hoje. E era um sistema que tinha seus problemas. Aham. Ele foi concebido em 5 meses. Tinha uma agenda, um prontuário eletrônico, e tinha um aplicativo, mas não era nada charmoso. E tu estavas, na época, era um Oceano Azul. Não, vermelhaço. Já tinha muita gente. Grandes soluções. Soluções de 20, 30 anos.
Só que eles... Vermelhaço. Vermelhaço, eles olhavam uma coisa. Eles tinham ali o propósito deles, a ideia deles. E nós estávamos olhando outra coisa. Esses clientes, 17, 18 clientes que adquiriram o sistema em maio de 2017, que estão conosco até hoje, eles não compraram aquele Unicor pelo sistema que era. Foi a Eles solução, compraram né? muito mais pela visão. Porque eles olhavam aquilo, cara, esse sistema é muito pior do que eu tenho no dia de hoje. Falta muita coisa ainda, né, para ser um sistema que vai me apoiar nos processos clínicos e nos processos gerenciais. Mas eles entendiam aquilo que nós gostaríamos de construir. E também eu acho que é um grande benefício, né? Te ter ali de frente, porque tu fala a linguagem do dentista, né? Isso é uma dor que que a gente sente um pouco na Olsen, que a gente concebe grandes ideias, a gente tem Uhum. uma capacidade muito grande de fazer muita coisa, mas a gente não tem um dentista ali, né? Podendo dizer, tipo, isso aqui é aplicável, não é? Então, o nosso tempo de testar o modelo, não ficou bom, vai e volta, tu és um dentista. Então, tu conseguiu trazer uma solução que, de fato, foi a dor que tu e as 70 pessoas da tua família, Uhum. de fato, puderam viver, né? Acho que tu se comunica no mesmo idioma com o teu cliente, né? Naquele momento, né, era muito mais claro para nós o momento da odontologia. A odontologia ela tava se transformando. Ela estava sendo uma odontologia 2016, né? Que era apenas reparativa, curativa, né? Para uma odontologia onde que estava aumentando o ticket por meio da estética, por meio da ortodontia autoligada, alinhadores ortodônticos, protocolo de implantes. Ela saiu de uma queixa principal, né, onde o paciente chegava com uma queixa principal, para uma odontologia onde que tinha um leque de oportunidades, entrando muito no bem-estar, muito na estética. E o ticket elevando, nós precisávamos do quê? Profissionais que tivessem mais capacidade de fazer vendas. Se você vender uma queixa principal de um paciente, é fácil. Agora, você propor um plano de tratamento que vai realmente mudar a vida desse paciente, que não vai custar R$ 500, mas vai custar 5, 10, 15, 40 mil reais, E né? convencer o cara de Você que... precisa muito mais recurso, entendeu? Então, existia uma grande dificuldade técnica desses profissionais, existia uma limitação de meios de pagamento. Nós não tínhamos Pix, cartão como no dia de hoje, por exemplo, tantos recursos, né? Financiamento ao paciente, não tinha nada disso. Ou o paciente pagava no cheque ou no cartão, né? Se não tivesse limite no cartão, meu irmão, não é aqui que você vai tratar. Daí te entra com os boletos bancários, com o Bolepix, com tantas outras soluções existentes no dia de hoje. Então, quer dizer, eu acho que facilitou um pouco. O que você trouxe, Elisa, é uma dor de quase todas as empresas, tá? A questão de você não conhecer muito bem o seu cliente, quais são as dores atuais. Lá em Uhum. 2016 eu sabia muito bem qual que era a dor. E como que a gente não se afasta do dia a dia? Porque a odontologia vai se transformando, sendo mais próximo do cliente. Neste ano de 2025, a gente tem uma chave da nossa OKR, que é transformar os nossos colaboradores em especialistas no negócio dos nossos clientes. Ele pode ser um bom redator, ele pode ser um bom desenvolvedor, ele pode ser uma pessoa que entende tudo da parte técnica daquilo que ele Da faz. atividade que ele faz a operação na empresa. Agora, se ele não entender para quem ele está fazendo e como aquilo está resolvendo um problema, não faz sentido. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que a Cleancorp cresce tão rapidamente, por quê? Porque ela entende, né, que estando muito mais próximo do cliente, teremos muitos insights do que construir na solução. Sim. Então, acho que esse é o grande legado. Hoje, eu estou afastado um pouco do dia a dia operacional, de estar tratando ali os pacientes. Mas eu faço questão de estar, né, cada vez mais próximo no Né? universo para não perder essa essência, né? A questão da Olsen. A Olsen não é equipamento. Ficou muito bem claro. Eu tive agora com vocês lá na Casa Cor. Aproveitando, parabéns, tá? Ficou linda, né? Lindo. Lindo, lindo. Você que não teve oportunidade ainda de ver, né, os vídeos ali da Casa Cor, se mora na região aqui, vale a pena vir visitar, né, Elisa? Ficou lindo, lindo, lindo. Dá para entender uma odontologia que está pensando na experiência do paciente. Uhum. Não é apenas para sentar e fazer uma extração, um reparo. Não é isso, não. Sim. O paciente que sentar naquelas cadeiras, naquele conceito todo que vocês construíram, ele vai ter uma grande experiência. E essa era que nós estamos vivenciando. Eu acho que a Olsen tá aprendendo. A gente conta muito para as pessoas, né? Quando a gente faz uma retrospectiva do que fez a Olsen crescer, não foi ter ouvido o cliente. O que fez a Olsen crescer foi o compromisso em fazer um produto de qualidade. Uhum. O pai estava dizendo hoje, cada vez que ele fala isso, ele se embaça todo, né? Ele fica todo emocionado. De que
Óbvio que dinheiro é muito bom, todo mundo quer dinheiro, porque o dinheiro oferece pra gente uma qualidade de vida que todo mundo sonha. Mas que o propósito dele dentro da Olsen não é sobre dinheiro, nunca foi. Tu vê que ele entra lá, ele pisa lá as ideias, tu vê que o cérebro dele, pra onde ele vai, o que ele sente, não é sobre dinheiro. É sobre mudar alguma coisa, sobre inovar, é sobre fazer referência, sobre... Então, a Olsen chegou até aqui, o que fez o nosso nome ser sólido no mercado foi a competência que a gente teve de fazer um produto bom. Só que o nosso negócio chegou até aqui sendo uma fábrica de cadeira de dentista. Uhum. A gente dizia que na cabeça do pai, o compromisso dele era embalou a caixa, botou na transportadora, agora, meu amigo, a transportadora capotou, cliente liga pra transportadora. O nosso compromisso, até alguns anos atrás, era esse. E ainda assim a gente cresceu muito, porque o nosso produto era muito bom. Muito bom. Então, só que aí a gente veio reconstruindo, que foi o dilema da sucessão, né? A Uhum. nossa construção foi como é que eu mostrava pra ele que o mundo mudou. Que não adianta o meu produto ser de qualidade e a transportadora, uma terceirizada, acima de jogar a caixa na porta e a cadeira chegar toda quebrada, a caixa, né, rasgada, e frustrar o primeiro momento o contato do cliente. Então, mudar isso na cabeça dele foi um desafio. E aí eu te pergunto, né, enquanto sistema, hoje tu não vende um produto, tu vende uma entrega, tu vende um valor. Se tu tivesse que dizer pra onde que tu vê a odontologia caminhando, pra onde é que ela vai crescer, como é que tu imagina que o cenário da odontologia no Brasil vai caminhar, o que que tu diria? Esse movimento que você comentou sobre a Onsen, cada vez mais entendendo, né, que o primordial é a qualidade, né? A Onsen cresce pela Entregar aquilo que a qualidade. gente promete, É, né? exatamente. E o dentista fez exatamente a mesma coisa. O dentista brasileiro, não tem dúvidas em falar, é o melhor profissional do mundo na parte técnica. O melhor profissional do mundo. Só que ele é técnico. Ele é o cara que entende de como fazer uma boa restauração, um bom tratamento, né? Mas ele não olha para a parte da gestão. Então, a Uhum. odontologia está caminhando não somente para tratar os pacientes naquela dor da queixa principal dele, mas sim entendendo que existe um verdadeiro business. Elisa, vocês têm hoje um plano de sucessão, não é verdade? A Olsen, com 46 anos, né, está realizando no dia de hoje, nesse ano, né? 46, Agosto foi. agosto, 46 anos, né? Está muito claro o plano de sucessão da Olsen. A Olsen é uma empresa que veio para se perpetuar nesse mercado odontológico. Só que um dentista, quando ele monta um consultório, tá nem passando na cabeça dele que ele tá montando uma empresa. Que ele tem que dividir, né, a vida pessoal da empresa, a É. misturar os bolsos, é famoso, né? E depois de 20, 30 anos, quem que vai assumir essa clínica? Entendeu? Que tratou tantos pacientes e esses pacientes se tornaram adultos, se tornaram pais, e terão filhos. Esses filhos também irão crescer, se desenvolver e terão outros filhos. E é uma clínica odontológica, sim, mas é uma empresa, Uhum. entendeu? Então, hoje eu acho que o dentista brasileiro, ele está começando a entender que ele tem um negócio. Um negócio de duas ou três frentes. A primeira frente é, esse negócio é um negócio que eu amo, que eu me formei como profissional lá na graduação, para tratar muito bem os meus pacientes. Segundo, esse negócio é um negócio que tem que dar dinheiro. Mas não para mim. Como empresa, ele tem que se sustentar. E no terceiro momento, ele tem que subsidiar a minha vida. Agora, se eu vou estar à frente Ele desse tem que negócio, trabalhar pra mim, né, no caso. se eu vou estar nesse negócio, ou com o bumbum sentado no mocho, trabalhando, ou se eu vou estar sendo um avaliador, ou se eu vou estar sendo apenas um investidor, tendo uma grande equipe trabalhando, aí é decisão de cada um. Mas essa é a grande oportunidade. A gente fala de 5 tipos de maturidades dos dentistas, né? Maturidade 3 é o momento que ele não necessariamente precisa estar presente para a clínica estar funcionando. Uhum. Ele começa a se preparar para quê? Para uma expansão, podendo ter mais unidades, ou uma expansão em outros negócios, onde que ele tem um negócio, que é a odontologia, de repente ele começa a tornar empreendedor de uma outra área, por exemplo, entendeu? Então ele tem uma expansão, sim, horizontal e também vertical na odontologia. É muito comum hoje um dentista que saiu do mocho, que tem lá uma equipe entregando grandes resultados, ele abrir um segundo, um terceiro, um quarto consultório com excelência. Elisa, há 5 anos atrás, era impossível você imaginar
uma clínica faturando 6 dígitos por mês. Era impossível você imaginar uma clínica faturando 7 dígitos por mês. E hoje você pode ter certeza, tem centenas ou milhares de clínicas fazendo isso todos os meses. Quando você vai olhar naquela clínica, o que que você vai encontrar? Características de uma grande empresa. Tem uma área comercial, Maturidade, né? tem marketing, tem a questão do tratamento, tem o controle de qualidade pós-tratamento, tem um processo de Toda fidelização, jornada, né? Toda. todinha esteira. A gente está falando de uma empresa igual vocês, desde a concepção do produto, que é um diagnóstico, planejamento, depois vocês vão trabalhar com marketing para poder vender as cadeiras e vão pensar depois no pós-venda e na qualidade. Quanto tempo o meu produto está servindo esse meu cliente, por exemplo, entendeu? Então, muitos dentistas já caíram essa ficha. Então, esse é o caminho da odontologia. E esse caminho, ele pode ser, digamos assim, um divisor de águas. Porque uma grande parcela vai entender esse momento e vai se profissionalizar. Uma outra parcela não está entendendo o que está acontecendo. E você comentou, os jovens hoje em dia. Esses jovens, eles têm uma mentalidade um pouco diferente. Já foi a época da clínica familiar. Ah, eu vou naquele dentista porque ele tratou meu pai, tratou minha mãe. Fidelidade não é uma palavra que é muito. Que tem muito valor. Acho que não é essa É, palavra, né? é. Mas a gente não é mais tão fiel. Por Porque, pouco a gente troca, né? porque você quer novas experiências. Você quer novas experiências. Então, Perfeito. A gente tem que, dentro do mesmo negócio, oferecer isso, né, pro nosso cliente. Então, o que vocês hoje estão vendendo não é mais uma cadeira, é uma experiência. Eu estive na Casa Cor, eu toquei na cadeira, eu olhei os detalhes. Aí se arrependeu por exemplo. Falei, cara, por que eu não comprei? Por que não existiu isso há um tempo atrás? Né? Mas é uma experiência, por quê? Porque um profissional ele fica 8 horas por dia trabalhando na boca do seu paciente, né? E ele tem que ter prazer onde ele está. Como um carro, eu vou dirigir por horas. Eu tenho que ter prazer de estar naquela estrada. Essa cadeira está para servir o paciente e me servir também. Entendeu? Ela tem que funcionar, tem que estar em excelência. Eu tenho que ter prazer de o meu paciente sentar nessa cadeira e ver que ele está se sentindo bem nisso aqui. Eu não tenho dúvida que os profissionais que têm acesso a esse tipo de equipamento, eles não têm essa sensação, entendeu? Sim. E daí cria um empoderamento. E no E tem coisas que a gente precisa experimentar a primeira vez, porque a gente fala, né? Que a gente se acostuma com o que é bom muito rápido. Então, às vezes, como a gente percebe que a gente não dá o passo, porque a gente tá adaptado àquele mundinho. Mas quando a gente se permite experimentar um cenário melhor, uma experiência melhor, entender o que é ter uma boa secretária, entender o que é treinar uma equipe, a gente começa a entender e a se acostumar com o que é melhor, né? Hoje, essas clínicas que estão faturando 6, 7 dígitos são clínicas que analisam a experiência do paciente em toda a jornada. Fala da jornada do paciente. A jornada acontece quando ele conheceu a sua clínica lá no Instagram, lá no Google Meu Negócio, na hora que ele está procurando. Ah, mas meus pacientes são indicados. Ok, ele é indicado, mas quando ele ele é vai te indicado, procurar. ele vai te procurar. Ele vai dar uma olhada. Ah, o Dr. Caio, né, foi indicado. Não tenho dúvida que essa pessoa que foi Na primeira indicada percepção já é tudo, vai né? entrar, vai entrar. E quando eu indico alguém hoje, não sei se você tem esse hábito ou não, né? Você conhece a Elisa? Fala pro meu amigo, né? Elisa, eu não conheço a Elisa. Elisa, pera um minutinho. Eu vou lá, Total. Elisa, e mostro a Elisa no Instagram. Tá. Ah, eu conheço a Elisa. Quer dizer, hoje o Instagram virou a referência, por exemplo, para você poder conectar pessoas, por Total. exemplo. Né? Conheci sua equipe agora aqui, já tô seguindo eles. E é assim que funciona a vida, entendeu? Então, mesmo o paciente indicado, quando ele é indicado, ele entra para ter o primeiro contato lá no Instagram. Então, o Instagram é a vitrine. E lá, as gotas de experiência estão acontecendo. Então, lá, nas redes sociais, quando ele entra no teu consultório, processos muito bem definidos, como uma jornada de primeira consulta, por exemplo. Se esse paciente senta numa cadeira, como eu vi no dia de hoje, ali na Casa Cor, ele vai ter uma outra gota de experiência. Se ele tem as suas imagens, né, imagens de boca registradas, fotografia em estúdio, Profissionalismo, né? ele sente profissionalismo, ele sente estar num lugar diferente. E daí, pode perguntar, mas o dentista da família quem era? Ah, era o fulano de tal, o dentista da família. Mas a experiência que esse paciente vivenciou nesse consultório, para que ele arraste todo mundo. Não tem mais bobo. Todo mundo entrega um bom trabalho. Sim. Só sobrevive quem entrega um bom trabalho, tá? Tu sabe de cabeça hoje quantos dentistas a gente tem cadastrados no CRO?
410 mil, mais ou menos. O último número que eu E, vi estava em torno. Esse ano batemos 400 mil, deve ter em torno de 410 mil. e quantos entram por ano? Na média de uns 14, 15 mil por ano. É. Se tivesse que dizer da pirâmide, né? Aham. Quando a gente percebe essa maturidade que tu trouxe, que o dentista vem ganhando, né? De sair Uhum. daquele lugar de atender o basicão e Uhum. perceber que ele pode agregar valor. Numa linha do tempo dos últimos 5 anos, que eu acho que Uhum. muita mudança aconteceu nesses últimos 5 anos, Sim. né? Nesses últimos 5 anos, olhando cena 5 anos atrás, Uhum. como é que era essa relação? X% já tinha essa maturidade, Uhum. eram dentistas que ocupavam um público AB, Uhum. e X% era povão. Uhum. E onde é que estamos hoje? Legal. Quando a gente fala da maturidade, né, Elisa, muitas vezes é independente do público que ele atende, tá? Aham, Mas muitas vezes está relacionado muito mais ao processo clínico e perfeito, como que ele tem o perfeito. negócio nas mãos. Dependente de que É, classe ele atende, com é. certeza. Se ele está há 5 anos atrás, eu vou falar para você nessa pirâmide, talvez na maturidade um e 2 nós tínhamos ali quase 80, 90% dos Uhum. dentistas. Quem se diferenciava 5 anos atrás? As franquias com processos muito bem definidos. Só que, muitas vezes, né, por não ter um dentista por trás, ter um investidor, alguém que não entende odontologia, não estava prestando um bom trabalho, um bom atendimento. Mas ganhava muita força por branding, porque tinha um artista, tinha tudo, tinha um volume. Só que ele tinha secretário, ele tinha CRC, ele tinha um time preparado para atender. Então ele estava na maturidade 2, 3 ali já. Hoje, a gente começa a encontrar o quê? Ainda, infelizmente, uma grande parte está na maturidade um, É um volume quase ainda ali muito grande, né? 70%, né? E isso eu posso falar porque base da Clinicorp, a gente tem ali o quanto nossos clientes utilizam o sistema, por exemplo, e a gente entende a maturidade dele, a gente correlaciona, na verdade, né? A maturidade dele com a utilização do sistema. São clínicas que ainda tem uma secretária que faz tudo. Exatamente isso, né? É, estamos falando em torno de ainda de 70% das clínicas, né? E aí você começa a caminhar para a maturidade 2 e 3, daí os 20, 10% restantes. Então, assim, tá migrando rapidamente, tá? Tá migrando. Você esteve lá no Clinicorp Summit agora nesse último ano, né? Obrigado, tá, Elisa, por Que eu achei ter... muito é, legal, inclusive. lá você tem 600 gestores, né? Muitos ali com as suas equipes, buscando realmente conhecimento e profissionalismo. Hoje, uma secretária de dentista E lá tinham diversas, né? diversas. Lembro que vocês perguntaram, quem aqui é profissional e quem é... É. Gente, era um volume muito alto de secretárias buscando... Esses gestores estão levando a equipe, estão valorizando o time. Lembra Uhum. dos dois principais ativos, né? Que é o cliente e são os colaboradores. O Roberval, conheço o Roberval, ele levou 15 colaboradores. Nossa. 15 ele levou. Por quê? Para todo mundo vivenciar a Ele mesma foi um dos experiência. que foram premiados. Não foi um dos que foram premiados, mas é uma pessoa que tem uma clínica de alta performance. E fatura milhões por ano, E que ele entendeu? busca um público de classe alta ou ele atende um público? Até o ano retrasado, ele vivia exclusivamente apenas de indicação. Indicação. Ele falou, cara, eu não tinha nem placa. Mas ele começou a se transformar, então, quer dizer, ele já tinha muito sucesso. E poderia estar sossegado. Só que quando ele começou a entender que estava perdendo a oportunidade, ele falou, não, vou mudar isso aqui. Eu tenho que fazer esse negócio ser um negócio mais perene. Ele começou a evoluir. E hoje ele fatura 3, 4 vezes mais. Vou dar um exemplo. Eu estava lá no IN, no congresso IN, né? Foi dias No- antes do... Foi dias antes, mas eu fui no ano retrasado, esse é o meu papo, tá? Foi ano retrasado. Tinha um rapaz, né, um professor, cara muito bom mesmo. Ele falou, cara, o que o sistema da Clinicorp vai poder ajudar na minha clínica? Eu falei, depende. Mas como assim depende, Caio? Depende do seu o propósito, do seu objetivo, do seu apetite, né? Ele falou, não, porque eu tô bem, né? Eu ganho aqui meus 40 mil reais mensais, tudo eu tô bem. Eu falei, então, tá legal. A gente vai conseguir servir você para dar mais organização, vai melhorar os teus processos, você vai ter acesso à ficha clínica, assim por diante. Mas eu vou te dar um exemplo. Tá vendo aquela moça ali, né? É, a Gabi, de Curitiba, né? Eu conhecia ela, ele falou, tô vendo. Ela tem em torno de uns 28 anos, né? 28, 29 anos. Quanto você acha que ela fatura? Ah, nem tem ideia, né? Eu pergunta pra ela. Eu sabia quanto ela faturava. Ele perguntou pra ela, ela falou assim, eu faturo por mês em torno de 190, 250 mil. Ele pegou, ele coçou assim. Quer dizer, ela faturava quase por mês
quase 8 meses de trabalho que esse profissional tinha, E talvez Luana. com menos esforço, acho que não é a palavra, mas o negócio já se promove, né? Com muito mais margem. O negócio dela estava ganhando escala, não dependia mais dela. Ela com 28 anos, que permite ela empreender em outras coisas, entendeu? Eu cheguei para esse rapaz, você tá vendo qual que é a diferença, né? Ela tá aproveitando as oportunidades que hoje ela tem, ela tá criando um negócio, ok? E ela, claro que ela tem muito trabalho, claro que ela tem muito, não é fácil fazer tudo isso, entendeu? Só que dentro do propósito dela, ela tá tendo sucesso. Agora, se você quiser chegar nesse nível, você consegue, entendeu? Eu falo, cara, realmente a gente tem que se reciclar, né? A gente acha, a gente põe um teto, acredita que isso aqui tá bom, e acha que é o padrão de todo mundo. São a famosa crença limitante, né? A gente Crescer já acredita. limitante, porque veio a maioria. Qual que é o padrão? Ganhar 30, 40 mil é bom? Cara, tá legal. Eu tô dentro do padrão, tô dentro da média, né? Então você começa a ver que clínicas estão falando de 100, 200, 300, 500 mil por mês. Fala, opa, essa régua subiu um pouco. Eu tenho muito mais oportunidade. Então, investir numa cadeira mais cara faz sentido? Faz. Colocar uma TV de geração na minha sala de espera faz sentido? Talvez faça. Investir em scanner, investir em panorâmico faz sentido? Claro que Como faz estratégia, sentido. né? Obviamente. Faz sentido, sabe por quê? Eles vão te dar um exemplo. O paciente ele vai no consultório, uma primeira consulta. Você pode dar um banho de loja nele, tá? Você mostra uns detalhes. Só que você fala o seguinte com ele: olha, para mim poder te dar um diagnóstico, eu preciso que você vá no centro radiológico e faça essa imagem para mim. Ele sai da clínica, 1, 2 semanas para ele marcar um horário para ir no centro radiológico. Dele vai lá e faz o exame ou não. Porque 2 semanas muda tudo, muda até a prioridade dele. Isso eu escutei da onde? Do casal os dentistas fit, que são. A gente tá fazendo trabalho juntos. Uhum. E eles trouxeram exatamente isso. Às vezes parece que é caro. Ele falou, realmente, investimento no panorâmico não é um investimento baixo. Ele falou, mas o tempo que eu jogo no colo do meu cliente, uma dor que talvez ele nem sinta, ele agendar, ele ir e ele voltar quando ele quer. Aqui ele entrou, a gente faz tudo aqui. Na primeira consulta, isso é vendas. O teu vendedor, se ele deixar para fazer 2, 3, 4 visitas, ele não vai vender. Porque às vezes a venda acontece naquela única oportunidade, é a hora que você está sentado com o seu paciente, entendeu? Convenceu ou não, né? Ali Então, é o se você timing. está num fluxo, você tem todos os recursos e você consegue demonstrar para ele e ele tá ali sentado porque ele quer comprar de ti, ele só tá te avaliando se você é a pessoa correta ou não, Uhum. entendeu? Se você é a pessoa que passa segurança para ele ou não. Se ficou caro, se você conseguiu deixar algo que caiba no bolso dele, parcelar, ele vai comprar de ti, entendeu? Não tem nenhum problema. Agora, se ele tem que fazer 2, 3, 4, 5 decisões, ficou difícil para ele, porque ele tem que fazer um exame, tem que marcar, tá chovendo, tem correria de filho, tem tudo, ele não volta ao consultório. De repente, ele vai investir o dinheiro dele em uma outra atividade, que é Cara, importante isso acontece acontece comigo. Puta, é, ela manda aquele papelzinho pra eu bater raio-x em algum outro lugar, pra eu nunca é, mais volto. não volta, não volta. E você falou uma coisa que é outra coisa que eu tô percebendo, tá? De característica, né? É o casal fit, você comentou, né? Uhum. Essas clínicas de sucesso, Elisa, a maioria delas é o casal, cara. Isso eu percebi muito. É, Como já é o esquema da família. é. Divide uma. A gente tá falando sobre isso. Que é como já não é mais só um profissional. Já é Não. meio que um contexto, né? É E um. sabe uma coisa muito doida? Às vezes, a esposa é a dentista. O marido abandona tudo e vai cuidar do back-office do consultório. Às vezes é o marido, a esposa abandona tudo e vai se tornar a gerente. Só que daí é aquela primeira pergunta que você me fez. Os dois estão na mesma missão, Uhum. estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Eles estão vivenciando junto uma jornada Aham. do trabalho, da família, tudo. Aquilo quando é feito com amor, não tem outro meio, né? Outro resultado que não seja o sucesso. Até porque se der errado, é errado pros dois, não a Então família. ali os dois tá. Conhece a história do porco e da galinha? Não. Não conhece a história? Conhece essa história do porco e da galinha? É. Ah, não, isso eu conheço. O porco e a galinha decidiram, né, fazer uma sociedade, né? Só que daí eles queriam montar uma padaria para café da manhã. Daí o porco e a galinha fizeram uma sociedade. Só que daí a galinha falou o seguinte: ó, beleza, eu entro com o ovo. E o porco, pô, eu vou entrar com o quê? Com o bacon, né? Com a carne. Quem tá entrando com a carne tá mais dedicado, porque se der errado, já era, entendeu? Agora, se os dois estão entrando com a carne, o suor, Aham. trabalhando dia a dia, a probabilidade de dar certo é muito, Maior. muito maior, entendeu? Então, quando você vê a família se unindo para empreender, é outro nível. Sim. Dessas clínicas que subiram no palco, elas juntas receberam 5 clínicas em 2023 pela Clinicorp
13 milhões de reais. Elas venderam juntas, venderam, As 5 clínicas. as 5 clínicas, 60 milhões de reais no ano de 2023. As 5. Uma coisa é o dinheiro Mas são entrando, 5 clínicas ou são 5 empresas? Tipo, alguma 5 ali empresas tem... diferentes, E 5 pode gestores. ser que tenha um gestor, tenha 2, 3, 4 clínicas. Aquela ali são clínicas únicas. São Ah, tá. 5 clínicas, ali com certeza. Um daqueles ganhadores, eu até conversei com um deles na noite de ontem, anteontem, foi terça-feira. A gente fez um evento, o Gregório. O Gregório, ele tem 6 clínicas. Uma das clínicas dele foi premiada em segundo lugar. Que subiu Entendeu? lá, representou uma clínica, e Uma não... clínica dele. Ali a gente premiou 5 empreendedores, 5 clínicas, né? Que mais faturaram dentre todos os nossos assinantes no ano de 2023. Juntas, as 5, 13 milhões de reais. Se a gente dividir igualmente no ticket médio, na média, dando em torno de 2 milhões e meio. Aham. Entendeu? Juntas, venderam em 2023 60 milhões de reais. Isso dá quase 1 milhão por mês de vendas. Uma clínica odontológica no Brasil. Isso era inconcebível. Quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos de residência clínica, em 2011, estava na Forbes. O profissional liberal mais bem pago do mundo era o dentista americano. Entendeu? Dentista ortodontista americano. O mais bem pago no mundo em 2011. Daí você olha, pô, uma realidade muito diferente, né? Quando imaginava-se no Brasil um dentista poder faturar tanto. Hoje, na área da saúde, dentistas ganham muito mais do que médico. Por quê? Porque eles têm uma grande oportunidade que não são tão reféns de convênio. Eles conseguem criar a sua própria história, entendeu? Só que tem que ter dedicação, tem que entender que tem que entregar, como seu pai entregou lá atrás, um excelente produto, entendeu? E aí, hoje, mais uma experiência, profissionalismo, um projeto de sucessão. Que se depois de 30 anos eu vou me aposentar, tem 2 caminhos. Ou eu vendo essa clínica, uma clínica muito bem sucedida, ou vai ter alguém que vai me suceder. Uhum. Esse é o caminho, entendeu? Sim. Não dá pra chegar depois de 30 anos, e agora? O que vai ser, né, desse O negócio? que eu faço agora? É uma cadeira antiga, é uma TV lá de tubo Aí olha tudo, ainda. dá pra ver que a maioria olha tudo como caro, né? É, Eu percebo isso, eu falo, cara, como tudo é do olhar. Quando a gente entrou na linha veterinária, teve o nosso produto e, obviamente, ele não era o mais barato do mercado, né? aham. E aí, tinham clientes que passavam pelo nosso produto e perguntavam assim, quanto que tá o Compact Piezo, né? Foi o primeiro lançamento. Aí, eu disse quanto que custava naquele momento. Teve gente, eu nunca me esqueço, parece que eu tô ouvindo hoje. Teve gente que respondia assim, meu Deus, eu preciso vender o meu fígado pra passar isso. Pra conseguir dar conta de pagar. E aí, a pessoa ia embora. Tiveram outras que passavam. Ah, quanto é que custa? Ah, X. Tá. Meu Deus, com 2 procedimentos eu pago. Tu vê como É o é. valor, né? É o da valor, né? Nossa, é outra É a cabeça. cabeça, é. Mas é onde que a gente tem em relação às crenças limitantes que você colocou, né? Quando você começa a limitar realmente o poder de expansão, você não vai crescer, não vai se desenvolver. É. Tem uma outra coisa que me chama muita atenção na odontologia, né? Que são as mulheres, cara. Eu não tenho dado, tá? Eu acredito que talvez 60% das clínicas, dos empreendedores, Uhum. são empreendedoras. Né? Sério? Acho que a maior parte da odontologia hoje é composta por mulheres. Aí de 60% aí dos dentistas, né, no mercado atuando hoje no Brasil são mulheres. E a mulherada tá dando show, cara. Não tem preguiça. Não sei, na verdade, eu acho que a mulher ela é um ser para ser estudado de uma forma diferente. Ela não tem 24 horas. Eu acho que a mulher tem 30, 36 horas. Não é Uhum. possível. Tanta coisa que a mulher faz, ainda vai lá e trabalha como dentista, que é uma profissão extremamente Uhum. desgastante. Por quê? Porque há quase 8 horas ali na boca do paciente, ainda tem que cuidar do financeiro da clínica, cuidar da criança que tá na escola, cuidar do marido muitas vezes, cuidar de tantas outras coisas, Sim. entendeu? E a mulherada tá dando show, cara, tá dando show. Então, muito dos cursos que eu vou, eu observo muitas mulheres e elas com um olhar um pouco mais crítico, querendo empreender. A mulher tá querendo empreender cada vez mais, né? E puxando assim, as iniciativas. Puxando todo mundo. Né? Acreditando realmente que pode ser uma coisa diferente. A Gabi, né, é uma menina, 28 anos, faturando por ano quase 2 milhões de reais. Entendeu? Tantas outras mulheres fazendo uma jornada muito E semelhante. o quanto isso inspira, né? Às vezes a É. gente vê como precisa de mulheres. Não só mulheres, né? Não vou generalizar.
mas o quanto a gente precisa de pessoas assim, mostrando e falando sobre isso. A gente estava muito conversando sobre isso, de como tem charlatão falando. E Uhum. como às vezes a gente precisa de pessoas boas falando. Sim. Realmente para inspirar, para ter como referência, para que realmente a gente faça um movimento de reeducar todo o segmento de odontologia, né? Porque o que a gente precisa fazer ali dentro, basicamente, é o que a gente fala, é desprostituir, né, aquela visão de ter que comprar ser mais barato, economizar, comprar o baratinho, porque tem que ser mais barato, e reeducar o mercado, né? É. E quando a gente fala de investimento, né, Elisa, é um degrau de cada vez, né? Eu me recordo, mais ou menos no ano de 2000, depois que eu fiz esse curso de residência clínica nos Estados Unidos, foi 2011, eu voltei de lá, falei, cara, eu vou reformular minha clínica toda, né? Só que eu não tinha grana. O que que eu fiz, né? Me recordo como se fosse hoje, né? Tava na sacada do apartamento pensando, a minha esposa, naquela época era minha namorada, levantou cedo, o que você tá fazendo aí? Me fala qual que é o nome do principal, né, cardiologista da cidade. Ah, é o fulano. Ah, do oncologista, é o ciclano. Ah, do ginecologista, é o fulano. Do ortodontista. Não, não sei. Falei assim, ó, eu vou ser daqui 5 anos a principal referência em ortodontia na nossa região, né? E daí o que que eu sentei? Fiz um plano de 5 anos. Como que seria? Os meus próximos 5 anos Pra chegar naquele lugar. pra chegar naquele lugar. Eu sabia que eu não tinha grana. A minha clínica era uma clínica normal, como tantas outras, mas eu queria melhorar a experiência dela. Então eu comecei a redesenhar a jornada, o processo. Depois eu fui olhar para executar aqueles processos, quem seriam as pessoas. Comecei a formar um time. Depois daquilo eu fui buscar a tecnologia para poder apoiar. Então, quando eu dei o primeiro passo, quando eu subi o primeiro degrau dessa minha estratégia de 5 anos, é incrível, Elisa, quando você planeja, como vai abrindo outras portas. E foram abrindo portas que eu nem imaginava. Por quê? Porque como que eu vou chegar nesse público, né? Tava na revista da cidade, que era a revista nossa, eu tinha uma capa que rolava cada 3 meses e matéria minha lá dentro. Só que eu entendi do marketing digital. O marketing digital tava chegando. Eu comecei a fazer vídeos no YouTube. Daqui a pouco eu tava atendendo pacientes que não eram de Jaraguá, pacientes de São Paulo, pacientes de outras regiões. Daqui a pouco eu tava tendo milhares de seguidores que eram dentistas. E eu comecei a ensinar dentistas de como Se tratar cuidar, os né? seus pacientes, entendeu? E ali abriu as portas para a Clinicorp também. Mas o que era legal? Nesse meu plano, era muito bem claro a minha missão, que era impactar por meio dos meus serviços, da minha atividade profissional, o máximo possível de pessoas. Uhum. Eu, quando estava crescendo como dentista, talvez ali eu entendia, num ano, centenas de pacientes. Depois que comecei a ensinar os profissionais, por Isso meio do meu. reverberava. Com certeza, porque daí eu tinha 10, 20, 30, 40 profissionais que atendiam centenas de pacientes. Quando apareceu a oportunidade da Clinicorp, eu não tive dúvida em falar, cara, eu vou apostar nisso, por quê? Agora não serão centenas, poderão ser milhares. Milhares de pessoas impactadas por meio da minha atividade, entendeu? Então, o meu primeiro degrau foi me abrindo outras portas, mas quando está alinhado muito ao seu propósito, você vai tomar a decisão certa, porque não abre uma porta só, abre Uhum. várias portas. É aquilo que a gente bota a luz, a gente fala, né? A gente É. começa a perceber as oportunidades, né? Daí aonde que eu vou, qual será que eu vou escolher? Né? Aí, olha pro seu propósito. Pode se perder na tua jornada. Entendeu? Então, olha pro seu propósito. Cara, acho que essa aqui tá muito mais alinhada com aquilo que eu quero ser. E daí responde o porquê você brincou de ser onipresente, né? Ah, não é bem assim, tá bom? Tem algumas pessoas no WhatsApp me aguardando um dia e meio, mas eu respondo, faço questão de responder. Durante o voo, né? Fui pegar as perdidas, respondi todo mundo que mandou mensagem, né? Sim. Deixo em modo avião e vou respondendo todo mundo, né? Mas é gostoso daí, por quê? Porque faz parte daquilo, da sua essência. Está alinhado, né? Tá alinhado. Exatamente, tá alinhado. Mas eu acho que nós estamos vivendo uma era de, tipo assim, nem de ouro, de diamante da odontologia, tá? As empresas com foco na experiência do cliente. Os dentistas entendendo que possuem um verdadeiro negócio nas mãos, cheio de oportunidades, né? Aham. E os pacientes entendendo que cuidar da sua saúde bucal, cuidar da estética, é algo que transcende o investimento que é feito, Aham. né? Então isso está sendo muito, muito legal. É um grande momento, viu, Elisa? Show. E é muito legal porque a minha cabeça, te ouvindo, eu fui anotando, porque acho que tem dois lugares que eu acho que é muito admirável de conhecer de perto, que é o teu lado empreendedor, né? O quanto são referências que as pessoas
gostam de ter, de ver pessoas que dão certo e são felizes. Eu acho que isso a gente precisa desmistificar, porque para ser um profissional a gente precisa ter uma vida avacalhada, né? Então é o teu lado enquanto empreendeu, deu certo, o negócio tá crescendo. E o lado enquanto estar ouvindo o cliente, o lado de fato dentro de uma empresa, né? Poder olhar para a empresa de fato e ver isso, a Clinicorp, o negócio Uhum. Clinicorp. E infelizmente a gente tem 1 milhão de perguntas, mas a gente precisa limitar até para deixar as pessoas com vontade de voltar, né? Uhum. Mas eu queria que tu pudesse encerrar com base em tudo que tu construiu dentro da Clinicorp. Todos os dados que tu já tem, eu sei que essa análise diária, né? Vocês fazem muito sobre o que o mercado está dizendo, o que o cliente de vocês está apontando, com base no que tu vives dentro da Clinicorp. Se tu pudesse deixar, né, alguns conselhos para os dentistas. De onde é que estão as maiores falhas, eu não sei se é a palavra certa, né? Mas onde é que olhem para isso, que a gente conhece, a gente escuta, a gente está há muito tempo nisso. Olhem para isso, busquem cuidar desses pontos dentro do negócio de vocês. Vamos lá, em 3 minutos, uma aula de que às vezes a gente precisa passar anos errando, né? Então, deixar essa mensagem para os nossos clientes. O que tu dirias? Como se a gente consegue. São tantas coisas, né, importantes, mas uma coisa que a gente analisa todos os dias, né, dentro ali da Clinicorp, analisando todos os dados desses milhares de profissionais, né, são quase 100 mil profissionais que utilizam a solução todos os dias. E quando a gente começa dentro da nossa missão, que é fazer um sistema, mas a gente entende que só o sistema sozinho não faz nada, ele é uma casca, ele não faz nada. A gente entende que a conscientização, a educação é fundamental para que a gente consiga realmente apoiar os profissionais que eles se desenvolvam. Então, qual que é a mensagem que fica, né, para todos os colegas que estão querendo realmente dar o primeiro passo, né, alcançar o seu primeiro degrau de acordo com os seus objetivos? Busque se atualizar, tá? Acredite de verdade que por meio da educação eles vão conseguir, por exemplo, entender muito mais como que funciona o negócio. O primeiro passo é esse. Processos são fundamentais. Você é da indústria, Elisa. O processo, ele se repete constantemente. Quando você cria um processo, você precisa fazer o que com ele? Você precisa orientar o seu time para que eles possam executar e depois de um período, você precisa analisar quais foram os resultados. Ter em posse esses dados para que você possa fazer o que na sequência? Melhorar esse processo. Então, crie o processo e, principalmente, invista em pessoas. Gestão de pessoas. A parte que esses profissionais mais falham é terceirizar a responsabilidade para uma secretária. Quer dizer, eu não tenho ali, né, o conhecimento todo do processo, eu não desenvolvo o processo, eu terceirizo a responsabilidade para uma Não delega, secretária, delargo, né? delargo, e eu delargo para ela, né, o futuro dessa clínica. Então a gestão de pessoas é onde que a gente mais falha, a gente não tem rotina, a gente não faz alinhamento, não tem um one-on-one. Então quando você desenvolve o processo muito bem claro e cuida dessas pessoas, elas poderão de verdade cuidar do seu principal ativo, que são os seus pacientes. Uhum. Quando você consegue organizar isso, foco na experiência do paciente. Experiência do paciente não é no final de uma consulta dar um bombom, não é isso. A experiência do paciente é de verdade você analisar quais são as necessidades do seu paciente, então escutá-lo mesmo, não virar apenas uma esteira de vendas, escutá-lo, quais são as suas necessidades, quais são as suas principais dores, os seus anseios, e por meio da sua profissão acreditar de verdade que você pode transformar vidas. Que pode, né? Porque entregar um sorriso pra alguém a gente realiza um sonho, né? Realiza, acredite nisso. Então você profissional que está nos assistindo, acredite que por meio das suas mãos, da sua profissão, você pode realmente transformar vidas. Isso é um ciclo que se repete Uhum. constantemente. Analise o processo por meio dos dados. Faço gestão de pessoas. As pessoas cuidam melhor do meu paciente. Eu tento melhorar a experiência do meu paciente. Escuto ele de verdade e entrego aquilo que ele precisa. Se a gente conseguir repetir isso constantemente, todos os dias, Famosa melhoria contínua, né? do nosso dia de trabalho, todos os dias, todos os meses, de uma forma consistente, né, e recorrente, eu não tenho dúvidas que em 2 anos você terá uma outra clínica. E você também será um outro profissional, muito mais feliz,
com a sua profissão. Então acredite de verdade na odontologia, né? A odontologia, ela nos permite ter grandes oportunidades e analisando os dados aqui na Corp, a gente observa que muitos, milhares de profissionais estão realmente, né, transformando todo o seu dia a dia, né, através da nossa solução e composta esses dados, fazendo um time muito mais forte e transformando a experiência do paciente. Resumidamente é isso, tá, Elisa? 2, 3 minutos. Agora, quando a gente destrincha cada um desses pontos, Tem muito chão, aí né? tem muita coisa. Aí precisa estar um pouco mais Tem perto, muita né? coisa. Aí É, aproximar. e olha, cara, são coisas simples. Senta na sua recepção, vê lá como que tá o ambiente, aquela tinta velha, aquele papel no chão que tá uma semana que ninguém tira. Fazer o Olha pra básico bem sua feito, né? cadeira, vê se a sua cadeira. Pô, será que o meu paciente quer ficar 1 hora aqui deitado, sentado na minha cadeira? Será que ele tá tendo uma experiência diferente? Você profissional que tá lá com a caneta vazando, será que não tá na hora de trocar essa caneta? Uma caneta que seja eficiente pro meu trabalho, por Sim. exemplo, entendeu? Cobre, precifique. Não olhe pro preço do vizinho. Olha na entrega de valor que você quer entregar. Saiba dos seus custos. Precifique. O paciente está a fim de pagar. Para aqueles que ele sente de verdade, que são profissionais que vão resolver o seu E problema. até isso é importante, né? Que a gente aprender a dizer não. Porque É. às vezes a gente não se posiciona e aí o profissional, a gente colocar limites, se posicionar de uma forma, a gente atrai aquilo que a gente demonstra, né? Mas porque quando você abaixa a régua, você vai estar também não permitindo que pacientes que estão a fim de fazer um bom procedimento contigo, acreditem no seu aproximem. trabalho, se aproximem, entendeu? Não vai investir. Então, cara, invista de verdade, né? Em você, profissional, invista no seu time, invista na sua clínica. Não tem outro caminho que não seja sucesso, Elisa. Show. Muito obrigada, Eu Caio. agradeço, Elisa. Passou muito rápido, Elisa. Passou. Você combinou comigo 1 hora. Na verdade, foi 40 minutos que combinou comigo, né? Aham. Quanto tempo deu? Já passou. Acabou. Eu vi que deve ter dado uns 46. 46 minutos. Voou. Passou muito rápido. Passou. Tá bom? Eu achei que tinha dado uns 20 já. Não, Mas passou. passou. Foi muito Obrigado, legal. Elisa. Desejo pra você, pro seu pai, pra toda a família Ossa, muito sucesso. Tá? Sucesso mesmo de verdade. Essa transformação que vocês estão buscando, eu tenho certeza, né, que realmente só vem agregar a tudo que vocês já têm na qualidade de produto, dos materiais, equipamentos da Olsen, por exemplo. E será, sim, um grande diferencial. Por quê? Porque vai influenciar positivamente todos os seus clientes que vão Uhum. ter acesso a isso. E a gestão é o caminho, tá? É o caminho pro dia a dia. Pro dia a dia. Perfeito. Muito obrigado, Elisa. Eu que te agradeço, desejo mesmo. Conheci a pequenininha, tua esposa, coisa mais linda. É. E desejo muito sucesso. Espero que a gente tenha uma longa jornada aí com esses dois nomes caminhando pertinho um do outro, né? Olsen Clinic Só Corp. começou agora. Está só começando. Obrigado, tá? Muito obrigada.